programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Às vésperas do Natal, o que os educadores e educadoras de Minas Gerais querem de presente é uma educação pública de qualidade social. Educação e igualdade racial. Conferência aponta que caminhos os profissionais da educação querem nesse sentido. Mais inclusão e menos LGBTfobia nas escolas em Minas Gerais. Assunto em pauta durante o Encontro dos Educadores. Brasília, a CNTE traz novos informes sobre o Encontro da Juventude. Vejam que lutas moveram os educadores ao longo de 2016. Nós compreendemos que esta luta da educação não é uma luta somente de quem trabalha na educação, é uma luta de todo mundo. Educação em Debate. Representantes de movimentos sociais, populares e estudantis partilharam o sentimento de aprendizado que as lutas e a resistência das manifestações despertam em cada um. E quando as mulheres, os negros, os sem terra, os atingidos por barragens e educadores lutam, essa luta é de todos. Na história da construção da luta aqui em Minas Gerais, a gente chegou a uma síntese, a articulação, os movimentos, as organizações chegaram a uma síntese, que é a síntese de quem luta, quem luta, quem luta. Muito bem, nessa síntese a gente foi entendendo que quando os estudantes ocupam as escolas, nós atingidos por barragens aprendemos a lutar. Quando os sem terras ocupam as terras, os trabalhadores operários aprendem a lutar. Quando as mulheres marcham pelos seus direitos, nós homens também aprendemos a lutar. E aí a gente foi entendendo que quando os trabalhadores da educação se põem em luta, aí a gente aprende a lutar, os estudantes aprendem a lutar, os pais aprendem a lutar, o bairro aprende a lutar. E aí eu acho que isso tem um ensinamento e uma importância muito grande. A gente foi vendo cada vez mais a importância da mobilização e a importância da categoria que vocês representam, da categoria que vocês articulam, da categoria que vocês são nesse processo de luta. Não querendo colocar mais peso sobre o ombro de vocês, mas já colocando, existe uma responsabilidade muito grande dos trabalhadores da educação. Mas a gente está disposto, e as organizações, esse campo de articulação que chama Quem Luta Educa, se dispõe a compartilhar os ombros para carregar o peso dessa luta e dividir o peso dessa conquista. Acho que a primeira constatação é essa, de que a categoria de vocês, quando está organizada e quando está em luta, ela dispara a organização e a luta de diversas outras categorias e de diversos outros setores. Que a gente lutar sozinho pela nossa pauta, a gente vai estar sempre limitado. E aí chamar as organizações, o MAB, o MST, as diversas categorias de trabalhadores, os sindicatos, movimentos de mulheres, organizações de juventude, para lutar em conjunto pela educação e entender que a educação é uma pauta de todos nós, é um acerto tremendo nessa conjuntura. E da mesma forma, a gente tem entendido que nessa ofensiva da direita, a luta dos atingidos pela barragem do Fundão, no crime da Samarco, é uma luta também de toda a sociedade. E é uma luta também de todos os trabalhadores. As vítimas e os que perderam seus direitos naquele crime, eles são parte da responsabilidade da luta de toda a classe trabalhadora no Brasil, em especial no estado de Minas Gerais e na bacia do Rio Doce. E da mesma forma, a luta do sem terra e a luta pela reforma agrária é uma luta de todos nós. E a luta das mulheres é uma luta de todos nós. A luta da juventude é uma luta de todos nós. E aí nesse processo a gente foi entendendo e reforçando, eu acho que essa conferência simboliza, marca e reforça esse desafio, que é entender que a tarefa da construção de uma pátria livre é uma tarefa de todos nós. E só quando estamos juntos, ombro a ombro, lado a lado, a gente é capaz de construir essa pátria livre, construir direitos reais para os trabalhadores, construir um processo de liberdade, uma superação desse golpe que a gente tem passado. Reconhecer e valorizar a luta dos profissionais da educação é o mesmo que acender a chama da esperança em outros segmentos
que também precisam resistir. Num momento muito delicado, num momento onde há uma total falta de democracia imposta por esses golpistas, que usam de toda a arbitrariedade para nos arrancar todos os direitos, nos violentar de todas as formas e nos agredir de forma como eles se sentem intocáveis. Eu quero falar da importância dos educadores na transformação para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa. Reconhecer e valorizar esses educadores para que a gente possa pensar que nas mãos deles a gente deposita todas as nossas esperanças, que são nossos meninos e meninas. O Senarab e toda a comunidade de matriz africana entende que a forma mais eficaz de fazer necessárias transformações é pelo caminho da educação plena, de, através dos educadores, acender a luz que há de erradicar todos esses fantasmas. Muito obrigado e fora Temer. Queria destacar aqui uma fala do nosso grande educador, Miguel Arroio. Ele foi em Valadares dar uma palestra para os professores do município, quando a gente estava construindo a diretriz da educação do campo do município. Então ele dizia que nós estávamos chegando num abismo. Nem existia PEC ainda, nem falava em PEC, né? E o abismo está colocado. E se a gente de fato não vem para essa conferência brilhante, com essa quantidade de educadores e educadoras que estão aqui, e sai com o compromisso de erradicar o analfabetismo no Brasil, nas nossas comunidades, essa ponte que é o abismo, ela acaba de fundar e daí pronto, né? Nós não temos como caminhar. Há momento muito duro, há momento difícil, há momento na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente, mas vence quem não desanima e busca na sua autoestima a força para superar o mal. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Atualidade. Ano de muita luta e resistência. Vejam que lutas moveram os educadores ao longo de 2016. Foi um longo papo com os participantes da 8ª Conferência Estadual de Educação em Belo Horizonte, mais de 2.500 pessoas presentes nesse debate, e Tico Santa Cruz falou das responsabilidades, da importância da luta, principalmente da luta coletiva, e também do sentimento que cada um deveria sair desse encontro. E você, Tico, com qual sentimento sai daqui? Eu saio com um sentimento de esperança, de que a gente tem muito trabalho pela frente, que tem muitas dificuldades pela frente, mas que a gente pode encarar esse desafio e sair daqui melhor do que a gente chegou, né? Com responsabilidade, pensando numa maneira mais eficiente de se comunicar e, acima de tudo, com força para poder encarar todas essas coisas que estão acontecendo pelo Brasil e que a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Tem muita gente que diz que a cultura é o caminho, mas que a educação também é. Você acredita nisso? Eu acho que a cultura e a educação, elas estão juntas, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu acho que um país que preza pela saúde, pela sua cultura e pela sua educação é um país que está prezando pelo desenvolvimento do seu povo. Então eu acho que não dá para você pensar as coisas de forma separadas, elas estão integralmente juntas, entende? Você hoje fala para a juventude e fala também num processo de luta e de resistência. Que mensagem você deixa para o jovem, principalmente aquele que pretende trilhar um caminho do bem, vamos dizer assim? Que mesmo que o mundo mostre que tudo pareça impossível, que vale a pena lutar e que vale a pena seguir em frente.
Se você tivesse que falar hoje do nosso país, nesse atual quadro, o que você diria assim, isso não pode acontecer, precisamos mudar com urgência? Não, o Brasil está numa crise geral, numa crise moral, numa crise institucional, numa crise política, numa crise econômica. A gente precisa reformular, na verdade, a nossa própria postura, porque é reflexo do que está dentro de nós, o que está acontecendo. Né? Então, de alguma maneira, não dá para não assumir a responsabilidade disso também. Né? Que as pessoas que estão lá no Congresso Nacional foram eleitas por nós. Então, de certa forma, foram elas que fizeram esse movimento porque nós possibilitamos que elas chegassem lá. Então, a gente tem que repensar de que maneira que a gente vai atuar agora em 2018, que é o nosso próximo compromisso com a democracia, e restabelecer a democracia que foi golpeada agora em 2016, para que a gente possa ver o país voltar a respirar novamente ares democráticos. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, e agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Obrigado. Outras palavras da juventude. Queremos ensino de qualidade e uma escola que nos permita pensar, refletir e agir, dizem estudantes durante conferência do Sindiúti. Gostaria de convidar toda a juventude a se inserir nas lutas. Quero convidar todo mundo também a organizar atos locais, seja a classe trabalhadora, seja através da luta das mulheres, através da luta da juventude, porque só a luta muda a vida. Eu acho que o movimento estudantil tem dado um recado muito importante para o povo brasileiro nesses últimos meses, né? Está dando um recado que a juventude não vai aceitar os retrocessos do governo do Michel Temer e que a juventude não está disposta a receber todos esses retrocessos de cabeça baixa. São mais de 1.200 escolas ocupadas, mais de 220 universidades, né, uma luta radicalizada contra o Temer. No início dessa semana, a gente fez uma grande mobilização para Brasília com mais de 15 mil jovens, que foi violentamente reprimida pela Polícia Militar. Nós, da União da Juventude de Rebelião e a União Nacional dos Estudantes, está a serviço da mobilização dessa juventude, tem que estar a serviço da mobilização cada vez maior da juventude, dos estudantes, dos jovens que não estudam, dos jovens que só trabalham, dos que trabalham e dos que estudam. E estamos contando aí também com uma grande mobilização cada vez maior da classe trabalhadora do nosso país para reverter esses retrocessos e pautar por mais mudanças sociais no nosso país, por nenhum direito a menos, né? Essa PEC foi um primeiro processo aí de retrocesso mais radicalizado que o governo do Michel Temer impôs para a juventude brasileira e para a classe trabalhadora. Então, vindo outras mudanças radicais que vão acabar com o nosso futuro, visando acabar com o nosso futuro, e a gente não pode permitir. Contra a PEC, contra a reformulação do ensino médio, contra os cortes nos direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, contra tudo aquilo que vai retrocedendo nos nossos direitos. Estamos aí para dizer para todo o povo brasileiro que estamos na luta, vamos ocupar as escolas, vamos ocupar as ruas e garantir aquilo que é nosso, né? Nenhum direito a menos, fora Temer. Formação. Sindiúti na prevenção às DST-AIDS. Durante a 8ª Conferência Estadual de Educação, momentos para trocar informações e esclarecer dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis DST-AIDS. Essa atividade contou com a participação de membros do grupo que realizou a mostra Curso de Realidades Brasileiras CRB na Escola, Experiência de Educação Popular, com o professor Sérgio da Silva Matos, do Conselho Geral do Sindicato. Na conferência, foi montado um espaço de interação e de esclarecimentos sobre o projeto DST-AIDS e Homofobia, que o Sindiúti está desenvolvendo com o apoio da CNTE nas escolas de todo o estado. Além das informações, foram feitos esclarecimentos de como usar a camisinha em homens e mulheres, falas sobre métodos contraceptivos e de prevenção e apresentada a mala de prevenção do Sindiúti.
nós vamos fazer uma pequena demonstração de como que o projeto DST-AIDS é realizado nas escolas estaduais que tem integrantes do CINDIUT-MG que participaram dessa capacitação. Nós estamos com a Larissa e com o Davidson, que vai mostrar para vocês como é que a gente usa o preservativo no pênis, e depois nós vamos testar a resistência desse preservativo. E nós vamos usar também para mostrar em macro escala a camisinha sendo colocada numa pessoa. Boa tarde para todos. Primeiramente, a gente deve saber que a camisinha ela é fabricada e nós não sabemos como que ela chegou até a gente. Então é muito importante saber que a gente não deve colocar a camisinha na boca para abri-la, porque ela vem com essa serradinha aqui, que é importante para a gente saber que isso aqui é para fazer a abertura da embalagem. Então é muito importante a gente não abrir, não usar a boca como material para abrir a camisinha. Então a gente pega, abre a camisinha pela serradeirinha que ela tem aqui, e a gente, é bom estar com a mão limpa também. Aí nós pegamos a camisinha, de preferência com a mão limpa, e para não entrar ar, a gente segura uma ponta e faz a colocação no pênis. E é importante deixar essa parte do pênis com a camisinha sem ar, para não estourar ou coisa do tipo. Meu nome é Lilian Caixeta Policarpo, eu sou professora de Biologia na Escola Estadual Rui Barbosa de Campestre, sul de Minas. E como eu já trabalho com ensino médio, eu desenvolvo atividades voltadas para a sexualidade, para a reprodução e inclusive para a prevenção das DST-AIDS. Já participei outras vezes do programa de formação promovido pelo CINDIUT e acho muito importante essa formação para a gente ter um direcionamento. E dessa forma eu tenho a preocupação de trabalhar com os alunos de ensino fundamental também, até mesmo convidando pessoas, para desenvolver palestras e também participando ativamente de projetos voltados para DST-AIDS. Os desafios de tocar no assunto de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS são enormes, são amplos e nos levam a refletir sobre como estamos lidando com essas questões no universo das escolas. Os adolescentes e jovens, cada vez mais, precisam ser respaldados em suas experiências cotidianas, sociais, afetivas, familiares, que contemplam a relação que eles estabelecem com o mundo que eles vivem e dos grupos nos quais eles pertencem e são inseridos. Então, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e AIDS passa a ser um tabu a partir do momento que o educador ou o condutor dos grupos que estão com esses adolescentes sentem dificuldade de abordar o tema de uma maneira adequada ao entendimento e compreensão desse adolescente e desse jovem. Para isso, nós precisamos buscar uma qualificação adequada da minha linguagem, como eu vou abordar o assunto com esse público, quais as demandas, quais as dúvidas que eles têm, escutando sempre quais são os anseios que eles trazem e que os angustiam, com os quais muitas vezes eles não sabem lidar e lidam solitariamente, resultando em contaminações indesejadas. E muitas vezes esses adolescentes e esses jovens não sabem a quem recorrer e se limitam a uma angustiante busca de informação que prejudica cada vez mais o tratamento, o encaminhamento e a condução dessas questões inerentes às doenças sexualmente transmissíveis e também à sorologia positiva para o HIV. Os educadores são pessoas essenciais para essa abertura de posicionamento e de discussão, de debate, porque é o educador que tem condições de saber quais são as vulnerabilidades e os riscos que
são colocados muitas vezes em conversa entre os colegas nas salas de aula. Ele precisa estar capacitado a estar atento à realidade que esse aluno, que esse adolescente, que esse jovem traz cotidianamente para o espaço da escola. E também pensar em como esse aluno interage com essa realidade em sua família e diminuir o distanciamento desse diálogo tão importante e indispensável. Foi feita ainda a distribuição de camisinhas ao público presente e, segundo a diretora estadual do Sindiúti, coordenadora do Departamento de Formação Política e Sindical, Feliciana Saldanha, o objetivo é ampliar a divulgação desse trabalho. Nós distribuímos um kit que, tanto de material teórico como o livro Homofobia no Ambiente Escolar, que é do professor Tony Reis. Nós também elaboramos uma mala da prevenção que tem uma série de recursos didáticos nessa mala que vão possibilitar que as subsedes realizem o trabalho. Do ponto de vista teórico e metodológico também, nós distribuímos o Guia dos Jovens Pares, que é um material que foi distribuído pelo Ministério da Educação e que propicia aos trabalhadores em educação interagir com os estudantes e elaborar oficinas, aulas, guias de estudo para que essa temática seja tratada nas escolas de Minas Gerais. Desde 2008, o Sindiúti encontra-se engajado ao programa DST-AIDS e PT-AIDS Brasil, que é uma iniciativa da Internacional da Educação para a América Latina, IEAL, em parceria com a CNTE. Este é um programa que a CNTE desenvolve já há alguns anos e que o Sindiúti dá a maior importância a esse programa, no sentido de que os nossos educandos, eles precisam ter acesso à informação para que sejam capazes de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis e também a questão do HIV. Momento CUT Minas. A CUT não abre mão de fazer a defesa da educação pública, da soberania nacional e se posicionar contra a repressão policial aos movimentos sindical e estudantil. Para o secretário de Cultura da Central Única dos Trabalhadores, José Celestino, o Tino, a disputa é permanente e precisa de unidade da classe trabalhadora. O parecer do senador Pedro Chaves, da medida provisória 746, que é um horror, uma aberração, o parecer dele é pior do que a própria medida provisória, e onde ele inclusive diz que eles recuaram de proibir artes e educação física, porque tem que se pensar numa educação integral, de um ser integral, de formação integral. Mas não retornaram com sociologia e filosofia. Elas estão eliminadas do currículo. E currículo é uma disputa permanente, como diz o nosso querido Miguel Arroio. Então, além do que, ontem o famigerado, sem voto, sancionou a lei que proíbe a Petrobras da obrigatoriedade de exploração do pré-sal. E aí a gente já sabe o que vai sobrar para nós também. E depois, o Estado policial que está instaurado para implementar as medidas recessivas que ele está implementando, necessita de uma repressão igualmente poderosa. E o que nós estamos vendo, vimos ontem em Brasília, estamos vendo em todas as manifestações, como foi aqui, nos 2 dias que os estudantes fizeram os trancaços das avenidas, é uma orientação de Estado. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, fazia muito isso em São Paulo, agora faz no país inteiro, a mando desse Estado. Lembrando que ele era o advogado do primeiro comando da capital, do PCC. Mas aí nós temos uma conferência dessa, nesse dia tão importante,
Tá lindo aqui de cima, vocês não podem imaginar o quanto tá lindo isso aqui, esse auditório. Isso demonstra que para nós não tem arrego. Nós vamos resistir e não vamos parar. Não vai ter descanso esse governo golpista enquanto ele não sair de lá, enquanto a gente não botar todos os golpistas para fora. Cada atividade do Sindiúti, a gente tem trazido à mesa parceiros das lutas que nós fazemos. Nós aprendemos, como o Jairo e outros companheiros resgataram, que quando a gente fazia a luta sozinhos, nós éramos sempre atacados e sempre, na sua maioria, derrotados nas lutas específicas que nós fazíamos. Nós continuamos fazendo as nossas lutas, mas nós compreendemos que esta luta da educação não é uma luta somente de quem trabalha na educação, é uma luta de todo mundo. Quando cada um que está dentro da escola discute a sua condição e discute o seu salário, ou carreira, ou concurso, isso é para todo mundo, é para toda a sociedade. Então é intrínseca a nossa luta com a luta da sociedade, e é isso que nós temos feito. Momento CNTE. Brasília, a CNTE traz novos informes sobre o Encontro da Juventude. Com o tema Resistir aos ataques à democracia, à educação e aos direitos de cidadania, ocorre em Brasília o segundo Encontro Nacional da Juventude realizado pela CNTE. A secretária de Combate ao Racismo da Confederação, Ieda Leal, esteve na abertura. Depois nós temos 3 dias de debate para a gente produzir algo para a juventude. Não para a juventude da CNTE, mas para a juventude do Brasil. Porque nós, trabalhadores da educação, temos que ter muita responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade vai para além de só conversar para dentro da CNTE. O objetivo do evento é debater a política de organização dos educadores jovens dentro dos sindicatos e ainda o papel da juventude na educação brasileira. Na primeira mesa de debate foi discutido o financiamento da educação e a carreira. O professor do Instituto de Física da USP, Otaviano Helene, falou sobre o tema. Um dos problemas no Brasil, falta de recursos públicos, é porque a sonegação é muito alta. A sonegação se apropria de 10% do PIB. O outro problema são as alíquotas de impostos muito baixas, né? Que a alíquota máxima de imposto de renda no Brasil é 27,5%. Acho que não tem nenhum lugar do mundo que a alíquota máxima é tão baixa assim, né? E o outro é imposto sobre patrimônio, como, por exemplo, imposto sobre herança, né? Que no Brasil é baixíssimo. O valor máximo que a Constituição permite seria 8%. Mas nem poucos estados aplicam 8%. Né? E isso está totalmente em desacordo com o que ocorre em países organizados. No encontro, os educadores puderam discutir ainda a democracia e o currículo escolar. O que nós temos como currículo hoje? Qual a relação deste com a democracia? No momento de uma conjuntura tão instável, onde vivemos um período explicitamente de um golpe à democracia, um golpe ao Estado de Direito. E esses educadores jovens são muito importantes porque eles dialogam com a juventude. E como eles são jovens, eles vivem este tempo, eles vivem essas dificuldades. Com isso, eles podem ter uma relação muito mais próxima nas escolas e também junto ao movimento sindical e ao movimento social como um todo. A escola é o espaço para isso, a escola é o espaço para a formação crítica, né? Nessa luta, a gente tem que construir na escola um espaço de formação crítica. Ninguém quer que a escola seja ideologizada, né? Que ela seja partidarizada. Mas a gente não quer uma escola que não faça debate crítico, que as pessoas não percebam a opressão, que não percebam a desigualdade, que não percebam as injustiças. Ele tem que ser debatido. Nós agradecemos a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.